With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Mint is still $15 a month for premium wireless. And if you haven't made the switch yet, here are 15 reasons why you should. 1, it's $15 a month. 2, seriously, it's $15 a month. 3, no big contrast. 4, I use it. 5, my mom uses it. Are you playing me off? That's what's happening, right? Okay, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan. $15 per month equivalent required. New customer offer first 3 months only. Then full price plan options available. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Olá, eu sou Luciano Procópio e esse é o Crônicas do Além Retrô, a mesma parceria entre os podcasts Defining Ghosts e Relatos do Além, só que fazendo a arqueologia sonora do relato dos ouvintes. E hoje vamos voltar no tempo para o relato dos ouvintes número 2. Uma boneca nada simpática. Eu sei que história de boneca mal-assombrada é meio moda, é até meio clichê já, por conta de Annabelle e tudo mais, e aí surgiram várias outras histórias de bonecas mal-assombradas. Mas essa história da família da gente, da boneca da família da gente, ela é anterior a tudo isso, porque a boneca em si, ela foi feita no final dos anos 50, início dos anos 60, então não foi inspirada em nada disso que aconteceu nos últimos anos em termos de filme de terror. A boneca é muito anterior a tudo isso. E a gente tinha fotos, tinha tudo da boneca. O que é que acontece? Quando a gente era criança, na casa da minha avó, a gente tinha, sempre que a gente ia visitar a família, né, da gente em Recife, a gente ficava hospedado na casa da minha avó, porque meu pai, a gente não morava em Recife, então a gente tinha que ficar em algum lugar, ficava na casa da minha avó. E sempre que eu ficava na casa da minha avó, eu tinha muito, muito medo de uma boneca que tinha lá, Maria Clara, o nome da boneca, porque a gente era apresentado a boneca, essa é Maria Clara. E eu não gostava da boneca, porque a boneca, ela era, em resumo, a boneca era assustadora. Mas basicamente, era uma boneca que tinha um olho cinza, quase branco assim, e um olhar penetrante. E quando você olhava para a boneca, se você olhasse para os olhos da boneca por muito tempo, você começava a se sentir desconfortável mesmo, você começava a ficar incomodado com aquele olhar. A pele dela era um tom meio esverdeado, meio acinzentado, cinza esverdeado. Não era um tom de pele normal de boneca, era uma pele meio acinzentada, esverdeada. Que a gente achava que uma boneca velha, ficou velha e envelheceu mal, né? Porque, como eu disse, a boneca foi feita nos anos 50, final dos anos 50, início dos anos 60. Então, eu sempre imaginei que era um material que tinha feito com que aquele tipo de material que não era... Você via que não era uma boneca recente, que não era uma boneca de plástico normal. E aí eu sempre imaginei que aquele material fazia com que a boneca ficasse daquele jeito, com o tempo. É legal que a ouvinte ela já traz esse cenário de, não venham comparar com Annabelle, enfim, porque essa história é anterior. Mas independente da comparação, é claro que nem o filme da Annabelle, nem o casal Warren são os primeiros a registrar um evento como esse, de objetos inanimados, passando, e aqui é só o começo dos relatos, passando uma percepção macabra, né? E tem todo um contexto da própria figura da boneca, assim como a figura do palhaço, que são pervertidas pela visão maligna daquilo que pode possuir aquele objeto inanimado. Então, a doçura, a candura da boneca, né? O palhaço é alegre, mas ao mesmo tempo pode carregar essa figura mais sinistra. Então, essa dualidade que um objeto como esse representa
por si só, já representa um susto. Eu acho que nenhum de nós hoje consegue olhar para uma boneca um pouco mais antiga, mais envelhecida, sem imaginar que aquilo tenha um toque meio macabro. E a gente não pode esquecer que essas figuras humanas que imitam um humano são usados até em rituais, em outras religiões, para representar realmente a figura de uma pessoa ou de uma entidade. Então, essas características que ela traz, do olhar estranho, da coloração da pele, já transforma essa boneca em algo tenebroso. E para uma criança, ou para as crianças que frequentavam a casa da avó, mais ainda, né? Pelo que a gente, enquanto criança, e é um lado positivo também, o filtro, o discernimento daquilo que é imaginação e que é realidade ainda é tênue, né? A fertilidade da imaginação da criança é muito grande, e eu não estou dizendo, atenção, não estou dizendo que é fruto da imaginação, nesse caso. Mas, enfim, tem uma hipótese que mais para frente, no decorrer do relato, eu trarei, mas sem dúvida é algo que chama bastante atenção. Eu acho que é a primeira vez que um objeto inanimado aparece nesses nossos relatos dentro do Crônicas do Além Retrô. Mas vamos continuar com os relatos voltados à boneca. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar, zero patience for slow walkers, those who get 0 hours of sleep on a Saturday night, have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious Vitamin Water Zero Sugar today. Mas eu, particularmente, eu acho que eu não gostava, eu tinha mais abuso da boneca do que a maioria das pessoas. Por quê? Na nossa família, a gente tem 3 gerações de primos. Tem a primeira geração, da qual eu faço parte, tem uma segunda geração, né? E tem uma terceira geração. Quando a terceira geração de primos surgiu, que são os primos caçulas, a gente da primeira geração já estava adolescente, assim, seus 15 anos, já estava saindo para festinha e tudo mais. Então, são gerações que ficaram bem diferentes, distantes. A primeira e a última são as mais distantes, assim, em faixa etária. Hoje a gente não sente tanto essa distância, mas na época a gente sentia muita distância. E na primeira geração, eu era a única menina. Então, todas as vezes que a gente ia visitar a vovó, a gente tinha uma separação para dormir, que era os meninos ficam no quarto de cima. Ficava vovó dormia no quarto de cima, vovó e vovô dormiam no quarto de cima, meus pais dormiam num outro quarto de visita em cima, e os meninos, meus primos, meus irmãos, todo mundo dormiam em um terceiro quarto em cima. E eu, sozinha, porque era menina, não podia dormir com os meninos. Então, eu tinha que dormir num quarto, que era no andar de baixo. Ou seja, todo mundo dormindo no andar de cima e eu, sozinha, tinha que dormir no andar de baixo. Só que, para piorar essa situação, Maria Clara era sempre colocada em frente à escada. Tinha uma cadeira para Maria Clara, com Maria Clara sentada de frente para a escada sempre. Então, se você subia a escada, você tinha que dar de cara com Maria Clara. Para você descer a escada, você tinha que passar por Maria Clara. Sempre, todas as vezes. Então, se eu acordasse de manhã e quisesse ir pro quarto dos meninos brincar, porque os meninos não desceram para brincar e tá todo mundo lá em cima, eu tinha que passar por Maria Clara. E de noite, quando a gente tá brincando no quarto, e aí dizia, hora de dormir, tá, eu tenho que dormir,
Eu tinha que passar correndo por Maria Clara e ir sozinha pro quarto lá de baixo. Eu não conseguia dormir. Eu ficava acordada olhando para ver se Maria Clara não ia entrar no quarto. Porque eu ficava assustada. Porque aquela passagem ali por Maria Clara, eu nem olhava para ela. Eu evitava olhar para ela para não... Mas ainda assim eu ficava olhando um tempo para ver se não ia ter uma boneca de repente entrando no meu quarto. Porque ela era desse tipo de assustadora. E se você pensa que você podia, porque vocês não escondiam a boneca, porque vocês não viravam a boneca de costas. A gente fazia tudo isso, né? Criança fazia tudo isso. A questão é que todas as vezes ela voltava a estar sentada na mesma posição. E aí a gente perguntava, quem botou de volta na posição? E minha avó dizia, eu que botei de volta na posição. Não é pra mexer na boneca. Deixa a boneca quieta, não mexe na boneca. E a vida toda foi isso. A gente não podia mexer na boneca. A boneca às vezes era até levada pra andar de baixo. Quando tava todo mundo lá embaixo, a Maria Clara também tava lá embaixo com todo mundo pra poder fazer parte da festa, eu acho, não sei. Então aqui começa uma percepção minha e que não invalida em nada a experiência sobrenatural, tá? Eu até somo, na verdade. Que é assim, quando a gente, ou talvez alguns de nós, a gente remete algumas lembranças de infância em que sejam os avós, ou os pais, ou tios, quando a família é muito grande, muitos primos ou muitos irmãos estão naquela bagunça, sempre colocam algum freio, tentam frear aquilo e na impossibilidade de conter, partem para algo fantástico no sentido de, olha, se você fizer tal coisa, homem do saco para a região sul aqui vem e te rouba. Sempre colocando uma figura meio assombrosa a consequência de não obedecer. Então parece que a Maria Clara também, e prestem atenção, eu não estou invalidando a sobrenaturalidade envolvendo a boneca, mas talvez até essa sobrenaturalidade sendo usada como um controle da bagunça das crianças, porque a própria avó movimentava em alguns momentos aquela boneca assustadora dentro de casa, colocando na sala, quando todo mundo estava e chamava para dormir. Talvez a figura fantasmagórica e assombrosa da boneca servia, da Maria Clara, servia como um regulador ali, né? Se não vão me obedecer, vão obedecer por conta da figura da boneca assustadora, né? Mas eu não desassocio de forma alguma aqui, mais até para frente, eu volto nesse ponto, porque o relato ainda traz alguns outros detalhes que são mais assustadores para mim do que a própria existência da boneca. E eu sempre achei, tipo, que era uma coisa minha, que eu não gostava da boneca. E um dia eu perguntei pro meu pai, qual é a história dessa boneca? Que história é essa dessa boneca de ter tanta proteção da minha avó? E aí meu pai me contou que, na verdade, aquela boneca pertencia à tia-avó dele, que era irmã de vovó, que não teve filhos. Então, ela gostava muito dos filhos da minha avó, no caso meu pai, as irmãs e tudo mais. Então ela estava sempre fazendo roupa para eles, fazendo coisa para eles, mas ela não tinha filhos para poder fazer as coisas para os filhos dela também. Então ela tinha essa boneca. Então ela tratava a boneca como uma filha. Inclusive meu pai disse que o cabelo dela era cabelo de gente mesmo, e ela penteava a boneca, conversava com a boneca. Era a filha dela, era a boneca, e ela fazia as roupas para as sobrinhas, no caso as irmãs de meu pai, e faziam uma igualzinha para a boneca. Então a gente tinha fotos que são minhas tias, todas vestidinhas com o mesmo vestido igual, e a boneca vestida com o vestido igual. Eles enfileiravam essas meninas e botavam para tirar foto, como se isso não fosse uma foto digna de um filme de terror. E o pior não é nada, é que a boneca era grande, então a boneca não era nem a última da fila, porque era aquela filinha que era por altura mesmo. Só que a boneca era maior do que a minha tia caçula. Então, na verdade, a boneca ficava em penúltima e a última era uma criança de verdade, que era a minha tia. Então, a boneca estava lá no meio como se fosse mesmo uma criança.
E eu ficava, meu Jesus Cristo, e vocês não acham isso aqui assustador, não? Vocês olham essas fotos e vocês falam normal, isso aqui é coisa da nossa família. E ninguém tem problema com isso. E meu pai dava risada, meu pai nunca achou nada demais. Pois é. Aqui a gente tem alguns outros pontos também que eu começo a considerar, né? Que é esse histórico também macabro, só que não exclusivo da própria figura da boneca, e sim da história que a cerca, né? Essa questão do vínculo emocional por ausência, de vestir a boneca como as demais crianças, de tratar essa boneca como a figura ausente de um filho, de uma filha, tem, na minha percepção, total característica e possibilidade de fazer com que a boneca tenha ancorado essas energias, essas características que ficaram latentes ali na tia-avó, né? Por não ter filhos. E talvez isso tenha também atraído, como no relato em que a gente trouxe daquela figura ou aquela assombração que ficava dentro do armário, né? Como se aquele objeto fosse a ancoragem de emoções e sentimentos e energias, e por que não falar de algum espírito que tem uma semelhança profunda quanto àquele tipo de sentimento de ausência da tia-avó, né, de filhos, e ancorou nisso, né? Aquele objeto, aquela boneca, a Maria Clara, acabou sendo um concentrador da possibilidade de que um espírito muito associado àquele sentimento, talvez de ausência ou de perda, enfim, isso é uma análise minha e que já tem outros relatos, diversas outras análises e casos paranormais, até às vezes vinculados aos próprios poltergeists também, dessas energias se vincularem a objetos, e aqueles então que eram inanimados passam a ser animados por essas energias. Então aqui começa a sair só da figura dessa boneca da Maria Clara e passa a fazer sentido dentro da história de vida dessa família. Então, mais à frente também a gente vai entender porque também nada era feito, muito nessa linha do que eu acabei comentando, que eu ainda percebo que nada era feito também contra esta boneca por essa representação que ela tinha e essa importância um tanto quanto exagerada, e que talvez tenha causado até por esse exagero a aproximação de algo macabro. Vamos continuar. E aí, ok, eu achava que era uma coisa minha, que eu era assustada com a boneca. Aí um dia, quando a gente já tava meio adulto e tudo mais, a gente tava conversando sobre questões, nostalgias e tudo mais, estava reunido, e a gente começou a falar de Maria Clara. E aí todo mundo descobriu que, na verdade, todo mundo tinha medo de Maria Clara. Não era só eu, todas as gerações passaram pela mesma experiência de tentar esconder Maria Clara e não conseguir, porque Maria Clara sempre estava de volta na cadeira. De não conseguir nem virar ela de costa, porque quando voltava ela estava virada de volta olhando para a escada. Você não tinha um minuto de sossego com aquela boneca. E aí a gente começou, meio que a família toda tinha aquela tradição de ter medo de Maria Clara, virou uma coisa, né? Só que aconteceu, uma coisa que aconteceu foi pior ainda para assustar a gente, foi o seguinte, em dado momento foi preciso fazer uma reforma na casa da minha avó, porque ela levou uma queda, começou a ter problema de locomoção, então foi preciso fazer uma reforma para ajustar
a casa para ela. Então coloca barra de segurança, bota piso antiderrapante, coisas assim. E durante essa reforma, minha mãe disse que viu a boneca jogada num canto e ela ficou com medo da boneca ser jogada no lixo e foi pegar a boneca. Quando minha mãe pegou a boneca do chão e levantou, ela conta que a boneca se esfarelou nas mãos dela, tipo, virou pó. Se desintegrou completamente na mão dela. Ela disse que não ficou nem o cabelo. Virou um pó no chão. E ela ficou só com o vestido da boneca nas mãos. E ela ficou, meu Deus do céu, eu contar um negócio desse, ninguém acredita. Eu não vou falar nada. E vou deixar por isso mesmo, porque não faz nem sentido que a boneca estava inteirinha ali, que você conseguia ver a boneca inteirinha. E de repente, quando eu pego a boneca vira pó e se desintegra e vira um farelo no chão. Ninguém nunca vai acreditar. Aqui, para mim, tem uma outra evidência sobre essas questões do objeto inanimado ser esse concentrador de energias residuais. A gente tem outros relatos aqui também, eu não vou lembrar quais, mas se vocês acompanham, devem lembrar também de outros relatos que trazem essa vinculação ao ambiente também, né? Então, a casa da avó, da forma como era e como vinha acumulando as energias, passou por uma transformação. A avó com mais idade precisou de algumas reformas, de algumas adaptações, e isso provavelmente tenha mexido com as energias que dentro daquela casa existiam ou continuaram existindo. E aí é dessa forma como a boneca se dissolve nas mãos da mãe. E outra é o como essa história de que mais pessoas percebem ou percebiam, e de outras gerações também, dada a ação que a mãe tomou, né, com o medo de que a boneca fosse jogada no lixo, mais pessoas presenciavam esse medo, tinham esse receio da boneca da Maria Clara. Então, aí nós temos duas situações, né? De repente, algo no passado vinculou a essa boneca essa energia, esse espírito, e permaneceu devido ao quanto os demais que nutriram esse medo também fortaleciam a existência, a permanência dessa forma de possuir esse objeto inanimado, né? Então, talvez toda essa mística criada ao entorno também tenha fortalecido aquilo que a boneca acabava representando dentro daquele lar e daquela família. E, de forma alguma, deixando disso ser uma visão, da minha perspectiva, de um evento sobrenatural, ao ponto de a boneca, vejam, como não observar pela sobrenaturalidade quando essa boneca circulava pela casa toda, era colocada na escada, era movimentada dentro da casa e nada ocorre com a estrutura da boneca até que essa reforma acontece e ela se desfaz na mão da mãe, da ouvinte. Então, reforço, para mim, existe sim todos os aspectos da sobrenaturalidade e, ao mesmo tempo, essa sobrenaturalidade sendo utilizada para algum controle ali dentro da casa, né? Não é diretamente ligado a esse tipo de uso, mas é certo que o medo sempre é utilizado como uma forma de manter o controle sobre pessoas. E nada melhor, então, de que nesse momento existisse o controle por algo que sim tinha a sobrenaturalidade. Opa, estou enrolando a língua hoje. Sobrenaturalidade, e que por ela, através dela, tenha sido conseguido o controle das crianças, né?
Agora, tem mais situações macabras envolvendo. Vamos a elas. Vamos à reta final. Aí ela pegou e falou, não vou falar nada com ninguém. Aí o que aconteceu? Tinha uma outra boneca na casa que era uma Angélica. Já era uma boneca bem mais recente, que inclusive foi uma boneca de Maria Eduarda, que é uma das primas da última geração, né, dos caçulas. Então era uma boneca, tipo, bem mais recente. Minha mãe, e a boneca tava sem roupa. Aí minha mãe foi lá e colocou o vestido na Angélica e quieta, não falou mais no assunto. Anos depois, a gente tá todo mundo na casa conversando, e aí Maria Clara novamente virou assunto, porque Maria Clara era parte da família, então a gente falava de Maria Clara como se fala de qualquer um da família. E aí minha mãe contou finalmente essa história, ela fez assim, o que é mais engraçado é que essa não é Maria Clara, essa é a Angélica. E todo mundo parou, a gente fez como é. Ela fez, não, essa não é Maria Clara, essa é a Angélica. A Angélica, que era uma boneca normal, o cabelo tava louro, o olho tava azul, a pele tava bege, como é uma boneca normal de plástico, tinha ficado idêntica à Maria Clara. A pele ficou esverdeada, cinza esverdeado. O olho virou aquele cinza esbranquiçado. O cabelo, que antes era um louro mais escuro, virou um louro quase platinado, assim, meio branco. O cabelo ficou igual ao cabelo de Maria Clara. O olho de Maria Clara virou Maria Clara. Era Maria Clara, igual. A gente pegou fotos pra comparar Maria Clara com a boneca com Maria Clara. Com a Angélica com Maria Clara. Era Maria Clara. A gente chegou ao ponto de tirar a roupa da Angélica para poder ver se tinha realmente um selo de fabricação. Porque plástico, geralmente, você tem um carimbo, alguma coisa de fabricação. E era Angélica. Não era Maria Clara. Mas ela virou a Maria Clara. Ficou idêntica a Maria Clara. E aí a gente ficou, pronto. Maria Clara passou agora pro corpo da Angélica. E aí agora vão ser outros anos, né, dessa boneca aqui sobrevivendo. Porque essa boneca estava sobrevivendo aqui quase 50 anos, mais ou menos. E agora já vão ser mais 50 anos, essa boneca vai sobreviver. Só que eu acho que minha avó se desapegou um pouco mais dela. No momento que não era mais Maria Clara, ela não tinha mais tanto apego àquela boneca. Porque um dia uma moça que trabalhava com minha avó perguntou se ela podia levar a boneca para as netas dela, e ela autorizou. E a gente ficou todo mundo, maravilha, porque a gente, mesmo adulta, a gente tinha medo da boneca ainda, a gente não gostava dela em volta. E a gente às vezes escondia. Agora minha avó já não estava mais tão apegada, então a gente conseguia esconder no guarda-roupa. E às vezes a gente tomava um susto, porque a gente ia buscar uma coisa no guarda-roupa e tá aquela boneca encarando a gente. Então a gente não gostava da boneca, a gente não queria aquela boneca em torno da gente, em volta da gente. E aí a gente ficou feliz quando minha avó finalmente disse, não, pode levar. E até hoje eu acho que é muito engraçada essa história de que minha avó sempre tirava dos esconderijos, pra mim pelo menos, porque eu nunca vi minha avó tirar ela do esconderijo. Minha avó sempre dizia que era ela que virou a boneca, que ela que tirou a boneca do esconderijo e tudo mais, mas ninguém nunca viu de fato minha avó fazendo isso. Então, pra mim, eu sempre achei que minha avó estava só cobertando a boneca estava saindo sozinha do esconderijo, estava se virando de volta sozinha, mas como minha avó queria, sabe quando a mãe tá querendo evitar briga entre dois irmãos? Minha avó estava querendo evitar problema entre a gente e a boneca, simplesmente ela dizia, fui eu que virei a boneca, tá bom, agora chega dessa conversa e vamos seguir. Não é mais pra virar a boneca, deixa a boneca em paz. E a gente ficava, a gente não vai ficar com essa boneca olhando pra gente. E a boneca acompanhou a vida toda. E agora a gente só tá esperando pra ver se vai sair no jornal alguma coisa, né, sobre a boneca. O pior de tudo é que a gente tinha foto, uma das melhores fotos que a gente tinha da boneca era uma foto que tinha, como essa, a foto que eu descrevi, né, que estavam todas em pezinhas, enfileiradas e com os vestidinhos iguais. E era uma foto grande, então dava pra você ver bem a boneca. Só que um dia eu peguei essa foto pra levar pra escanear, porque eu queria escanear pra poder mandar pra todo mundo da família, né? E aí eu botei essa foto em cima de uma mesa onde eu tinha minha impressora, né? Pra fazer isso mais tarde. E aí passaram-se alguns dias e deu uma chuva lá, que do nada eu não sei o que foi acontecer, uma telha quebrou, uma telha voou, e não sei o que foi aconteceu. A água entrou na casa justamente em cima da minha impressora, em cima dessa minha mesa. E aí eu tive que correr pra salvar não só minha impressora, mas vários documentos e a foto junto. E aí a foto tava toda molhada.
Mas eu consegui tirar e colocar em outro canto. Só que quando a foto secou, eu nunca tinha visto isso acontecer com uma fotografia. Eu não sei se isso é normal de acontecer com fotografia, principalmente fotografia antiga. Mas a água, tipo, apagou, manchou, como se fosse assim, aquarela ou uma tinta solúvel em água. Virou só uma mancha a fotografia inteira. Então a gente não tem mais essa foto. Eu fico arrasada porque era uma ótima foto. Mas eu pedi para meu pai para ver se ele ainda acha outras fotos de Maria Clara. Ele disse que vai procurar. Vamos ver, talvez ele tenha. Não vai ser tão boa quanto aquela, mas talvez ele tenha outras. Eu acho que tem outras menores. Então, vamos lá, né? Essa mudança do corpo de uma boneca para outra, na análise de fenômenos paranormais, tem um nome específico, que é a transmigração, né? Onde a ação de um espírito, vamos chamar assim, muda de objeto. Nesse caso aqui, me parece muito mais por um processo de perpetuar, né, naquela figura, apesar que a transmigração aqui ela não foi direta, né, porque a boneca se desfez no momento, mas talvez aquele espírito, enfim, algo macabro tenha permanecido na casa e encontrado nessa boneca angélica, que eu não consigo deixar de imaginar que tenha sido a própria boneca da Angélica, com a pinta na coxa, sendo migrada para lá, para a boneca Angélica, e essa tendo se desfigurado para ganhar a afeição da Maria Clara. E eu tenho que fazer uma brincadeira, mas respeitando muito a história, porque acredito nela, mas foi uma tremenda de uma irresponsabilidade passar a boneca para frente. Talvez toda a história e todo o lado macabro tenha só mudado de casa. É por isso que ela espera que algum dia essa história saia em algum jornal com a outra família que tenha sido presenteada com a boneca macabra. Mas, de forma alguma, meu comentário é desrespeitoso. Talvez eu só não tivesse passado à frente, sim, queimado em uma fogueira, talvez. E aí ela comenta do desapego da avó, né, já com idade. Talvez tenha sido o fator que ainda ligava essa figura macabra junto a Maria Clara e depois a Angélica àquela casa, e quando isso foi rompido emocionalmente, também puderam se livrar dessa boneca. E aí tem o desfecho, que é maravilhoso como história, que é o registro que existia, e provavelmente existam outros, mas me parece que era um registro único, ou pelo menos eu gostaria de pensar que fosse único, até para coroar essa história de uma forma interessante, a foto que ela pega para poder digitalizar e permanecer com a foto, né? Não fazer com que ela se deteriorasse mais com o tempo. Sofre aí com a queda de água dentro de casa, molha e vira um borrão, uma mancha. Que eu também não sei como ela, se especificamente isso ocorre com fotos. Eu acho que talvez dependa muito do papel em que essa foto foi revelada e a idade, né, o tempo disso, da existência, já ter deteriorado um pouco o material aonde ela foi revelada, né? Mas, independente disso, é claro que coroa muito bem o desfecho dessa história macabra com a boneca, que é não havendo provavelmente mais nenhuma prova, vamos falar assim, de que ela realmente existiu
ou de lembranças do que ela tinha como fisionomia. E eu iria além, eu gostaria muito, assim como ouvinte, de saber qual foi o caminho tomado, e diria que é bem provável que a Angélica barra Maria Clara tenha tornado outra dinâmica emocional de um outro lar e tomado outra feição também. Então, talvez nem o registro pudesse fazer com que ela fosse identificada em outras histórias, em outros casos, porque a gente não pode esquecer que a gente está falando aqui pela perspectiva de entender isso como um fenômeno sobrenatural, em que muito é movido, é reação às energias que foram depositadas, as emoções depositadas naquela boneca, que eram muito individualizadas, da tia-avó, da avó, da mãe, das crianças. Indo para um outro lar, talvez ela tenha tomado outras características não menos assombrosas, não menos macabras, mas tomando forma conforme o ambiente em que ela se encontrou. E daria uma excelente história, não só enquanto filme, mas dessa longevidade macabra da boneca em outras famílias, né? Mas enfim, gente, eu gostei demais desses relatos vinculados à boneca. Esse foi o Relato dos Ouvintes número 2. Se vocês quiserem ouvir ele numa sequência, sem as crônicas que nós fazemos aqui, tem aí toda a possibilidade de buscar dentro do Crônicas do Além do nosso querido Zoucas. E se vocês têm interesse em histórias como essas, conversas com outras pessoas que também têm visões sobre o mundo e os seus eventos sobrenaturais, lá no nosso canal no YouTube, no Defining Ghosts, vocês podem acompanhar histórias parecidas com essas e também as entrevistas com especialistas, com pessoas que também têm relatos muito interessantes em suas vidas para compartilhar conosco. Obrigado mais uma vez por nos escutarem e até a próxima. Tchau.